Salve, salve, amigos e amigas! Vamos dar início aqui a mais um encontro no LB Convida, mais uma live e uma live muitíssimo especial. Vamos aí contar com a chegada dos amigos e amigas que vão acompanhar hoje um bate-papo super especial com um grande professor, um dos maiores civilistas do país, sem exagero algum, o professor Pablo Stolzen Galiano. Daqui a pouco ele chega aí e eu encaminho a ele o convite para dividirmos a live e vamos tratar aqui de um tema, olha, super, hiper interessante, complexo, difícil, tá? Que é uso capião em crime, daí porque precisamos ouvir a palavra de quem realmente sabe muito, domina muito, tem uma didática incrível, como ele sempre fala, ele tem uma mania, né, de clareza e tenho certeza aqui que ele vai contribuir muito para a discussão aí deste tema, uso capião e crime. Eu estou de olho e vejo aqui que ele acaba de chegar no nosso perfil. Eu vou encaminhar um convite para adicionar, muita alegria. Vamos ver se chega aí o convite para ele e dividimos. Ah, meu amigo. Amigo. Como vai? Me ouve bem? Me vê bem? Claro, claro. Perfeito. Uma boa noite. Muito bom tê-lo aqui, tá? Um prazer imenso, enorme alegria. Assim, motivo até, Pablo, de assim, me sentir lisonjeado por contar aí com sua participação no projeto. Fico emocionado, né? Eu tenho uma relação aí com você já bem antiga, que eu queria falar aqui brevemente no início. Você, para mim, é uma grande referência. Bem no início da minha vida acadêmica, aí, você foi fundamental, né? Meu primeiro orientador, né? Trabalho acadêmico, abriu as portas aí para o direito civil. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui, tá? É um prazer revê-lo e voltar a falar contigo. Honra é minha, Boa meu noite. Falando, me dirigindo aos amigos aqui do Insta, bem-vindos todos. Uma honra muito grande. Eu não poderia deixar de atender o convite de um ex-aluno brilhante, de uma pessoa extremamente talentosa. Eu queria registrar aqui que uma das primeiras pessoas no Brasil, jovem, a trabalhar a ideia do banimento da culpa no juízo de família foi esse rapaz da vida. Então, para mim, é grande, Léo. E vou dizer mais. Orientado por esse rapaz aqui embaixo, né? Esse Salomão, juiz federal, professor da faculdade também de Direito da UFBA. Aqui, foi aluno dele, eu não vi aqui. Bem-vindo, uma honra também, um mestre. Hoje que faria essa live com você, ele ficou muito feliz. E quando eu disse o tema, ele ficou mais curioso ainda. Porque o tema hoje é um tema interessantíssimo. Super, Pablo, super, super. Assim, eu até adiantei um pouquinho aqui. Vamos falar de uso capião em crime, né? É um tema, olha, difícil, é uma abordagem inovadora, pioneira. É um tema que, primeiro, interessa para quem advoga na área civil. Sim, sim, sim. E é um tema que desafia quem advoga na área civil, porque você tem que sair do direito civil, ingressar no domínio penal. Para quem faz concurso, quer fazer concurso, sim. É uma questão assim, tática essa. É um tema realmente, esse que eu vou abordar aqui. Eu nunca fiz uma live sobre isso. Nunca fiz. Eu abordo esse tema no meu volume 5 do meu curso. Então, eu me dediquei, eu escrevi sobre esse assunto no volume 5 da parte do uso capião. E realmente, para quem chegou agora, uso capião e crime, Léo. Um desafio para mim também. Vamos voltar aí um pouquinho à época de direito civil. Viu, Pablo, para a gente ganhar tempo e eu não te prender tanto, que eu quero te ouvir aqui, e todos querem te ouvir, né?
Geralmente, nos encontros, eu costumo apresentar o convidado, mas você eu me recuso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui te conhecem de perto, admiram seu trabalho, já acompanharam suas aulas, têm seus livros. Eu só queria aqui dar o meu depoimento, né? E o meu muito obrigado também aí a você. Como eu falei lá no início, né? Meu primeiro trabalho acadêmico teve seu dedo, sua mão lá sob a culpa na separação, isso virou livro. E aí, depois estivemos juntos naquele Código das Famílias, né, comentado, com o Pamplona também. Então, assim, meu muito obrigado, porque eu tenho aqui você, não só como amigo, como uma referência, você sabe disso, né? Você e Cristiano, né, são, assim, minhas grandes referências acadêmicas. E aí, eu que tive início de vida acadêmica na área civil, como você, eu sei, teve na área penal, não é isso? É, Trocamos, né, aqui um pouquinho. eu E nunca dei vamos falar de direito civil. penal, né? Porque eu comecei ensinando penal e eu atuei durante muitos anos com competência também criminal e atualmente Aham, tendo no juizado, de sim, verdade, sim, mais específico, verdade. mas o plantão judiciário pode ficar tranquilo que é bem curtinho. É tudo. Então, Pablo, mas vamos focar aqui, claro, direito civil, com uma repercussão ou outra aqui na área penal, estamos falando de crime. O objetivo aqui é te ouvir, eu vou ficar como um mediador, eu vou dar um pitaco aqui e ali, mas queremos te ouvir sobre o direito civil e o direito civil, que é o direito da vida, né? É o direito da família, dos negócios, propriedade, é o direito muito vivo, né? O direito da nossa vida e que se reflete também na ficção. E aí, para começar o bate-papo falando de ficção, e eu sou um cinéfilo assumido, não quero dar spoiler nenhum para quem não viu, Olha, isso. por favor, né, de uma forma bem aqui geral. Eu queria te encaminhar uma primeira pergunta, e aí iniciando falando aqui um pouquinho de cinema, de filme, né? Para quem não viu, tivemos o filme que ganhou o Oscar, né, o último Oscar, um filme coreano, né, o Parasita, que eu assim considero uma obra-prima. Em resumo, sem spoiler, a história conta lá que alguns funcionários de uma mansão, né, que são ali, que pertencem a uma família, montam um plano mirabolante para tomar o lugar da família e assumir ali a casa, o imóvel, né? E também tivemos um filme, quem é aí fã de Netflix, fica a dica, né? É o Estranhos em Casa. É um filme feito na mesma época, um filme francês, que conta uma história muito parecida, né? De, assim, uma família que saiu de férias por muito tempo, retorna, e quando volta para casa, né, vê que ali a babá da criança, o caseiro, se apropriaram, se apossaram daquele imóvel, e aí conseguiram, pelo direito francês lá, né, conseguiram manter a posse do imóvel e só sairiam de lá com uma ordem judicial. Tivemos aí, no meu ver, né, a meu ver, um crime, né, no mínimo, uma violação de domicílio e aí com desdobramentos, né? E o objetivo, em um caso e no outro, seria ter aquele bem, um bem imóvel, né? E assumir aí, vamos dizer, uma posse para no futuro adquirir aí a propriedade do bem. E aí, sem querer me alongar para te ouvir, aqui no país, nosso Código Civil, né? O artigo aplicável aí seria o artigo 1208. Eu vou só lembrar para quem está acompanhando que ele vai afirmar brevemente, Pablo, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Pablo, meu amigo, uso capião, pode advir de prática de crime, é possível ter a posse de bem que decorra de infração penal.
O que é que se entende aqui por violência, clandestinidade e a posse? Ó, vou jogar aqui para você ficar bem à vontade. A posse precária, detenção. Vamos iniciar o papo por aí. Queria te ouvir. Vamos lá. Deixa eu só pedir a você, grande Léo. Alguns amigos pediram para desativar os comentários porque minha voz estava cortando. Eu adoro ver os Tá. Peço a você, mas às vezes. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos ver. Mas se não tiver como também. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Para quem chegou agora, o tema dessa live é uso capião e crime. É um tema altamente interessante, tá? Veja só. A primeira observação que eu faço, Léo colocou o seguinte: há um artigo no Código Civil, vamos começar assim, que diz assim, ó: não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, bem como os atos clandestinos, violentos e precários também. Vamos lá, vamos fazer esse recorte aqui. 1808. Não induz em posse atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição da posse, atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Vamos lá. Neurose de clareza. Eu tenho 5 minutos para explicar isso. Eu adoro. É um desafio para mim. E aí, Pablo, eu desativei aqui, tá? Os comentários, só para melhorar aí seu áudio. Vamos lá. Eu tenho imóvel e sou vizinho de imóvel de Leonardo. E digo assim, Léo, eu vi que você está com gado aí, está precisando de pasto. Eu permito que você passe com o seu gado no meu imóvel. Esse ato de mera permissão ou tolerância de Leonardo passar com o gado dele no meu pasto para se dirigir para outro local, isso não induz posse dele. É um ato de mera permissão ou tolerância. Aí o Código Civil avança, dizendo: também não há posse enquanto houver violência ou clandestinidade. Vou dar um exemplo que vocês nunca vão esquecer. Eu reúno os meus jagunços, meus seguranças da minha fazenda, vou até a fazenda de Leonardo Moreira, que é um cara alto e forte, mas eu estou com 10 seguranças, invado a fazenda dele e durante 10 dias nós lutamos pela terra. Enquanto houver por parte dele legítima defesa ou desforço incontinente, enquanto houver prática de atos de violência, porque a posse, ela permite que você se defenda de forma proporcional e legítima. Vocês sabem disso. Vamos imaginar que durante 3 dias eu fiquei litigando com Leonardo pela posse da terra. Enquanto há violência, não há posse. Mas no 3º dia eu consegui expulsar ele. E comecei ostensivamente a possuir. Cessada a violência, começa a contar a posse para mim é usucapião. Então entenda, quando o código diz violência não induz posse, significa enquanto há violência, não há posse. Então, por exemplo, o cidadão vai lhe assaltar, está tirando de você a bolsa, num roubo. Enquanto há violência, não há posse. Mas uma vez cessada a violência, começa a haver posse. Mas, Pablito, peraí, essa posse que deriva da violência, eu aprendi na faculdade que é uma posse injusta. Sim, mas posse injusta é posse. É posse. Cessada a violência, começa a haver posse. Clandestinidade. Eu entrei na fazenda de Leonardo furtivamente, fiquei escondido. Durante 3 dias com os meus jagunços, seguranças. Enquanto eu estou clandestino, não há posse. No 3º dia, eu apareço, Leonardo não reage e sai da fazenda. Cessada a clandestinidade, começa a haver posse. Mas, Pablito, eu aprendi na faculdade que a posse que deriva da clandestinidade é injusta. É verdade, está na lei, mas é posse do mesmo jeito. Começa a contar o prazo da uso capião. Então, veja só.
O foco da nossa live é uma live fantástica essa aqui. Esse tema é sensacional. É uso, capião e crime. Você foi assaltado. O assaltante levou seu carro. Deus o livre, viu? Você ficou sequestrado por 4 horas. Observe só. Você foi abordado. Você ficou por 24 horas ou 48 horas sob a mira de um revólver, rodando de carro. Nessas 48 horas, enquanto há violência, não há posse. Mas o sequestrador liberta você e ele sai com o seu carro e começa a exercer posse. Injusta, mas é posse. Durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pô, o ladrão está usucapindo meu carro. O criminoso que subtraiu o meu veículo está usucapindo. Peraí, Pablito. É possível haver usucapião em face de produto bem obtido criminosamente? É o tema da live de hoje. A usucapião e o crime. Para você entender isso, é fundamental que você entenda o que é usucapião. Já que você gosta de ficção, Léo, eu vou para ficção. Sim. Quando você assiste o mundo Marvel, né? Marvel, universo. Alguns vilões e alguns heróis não são comuns. Por exemplo, Thanos não é um vilão comum. Né? Magneto não é um vilão comum. Thor não é um herói comum. Não é um herói comum. Né? Agora, por exemplo, você vai para heróis como o Demolidor. Ele é fantástico. Mas ele não é um poder como Thor. Por que eu estou dizendo isso? A usucapião, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que é uma elemental, como se fosse Magneto. A usucapião é uma das mais poderosas forças do direito. A usucapião, repito, é uma das mais poderosas forças jurídicas. Por quê? Porque a usucapião que vai aliar duas noções, tempo e posse. A usucapião combina o tempo com a posse para, em virtude do princípio constitucional da função social, reconhecer o direito em face do prescribente. E um erro muito comum, viu, Léo? Que eu vou dizer agora. Nossas lives são sempre especiais. Pode ter certeza disso. Um erro muito comum. Ô, Pablito, eu só posso usucapir propriedade, não é? Não. Geralmente você usucapia propriedade. Mas você pode usucapir outros direitos reais. Outros direitos reais. Mas veja a questão. Para você usucapir, é necessário que você conjugue tempo, posse e uma coisa passível de ser usucapida. Muito bem. A grande questão da nossa live de hoje é a usucapião e o crime. Você foi assaltado, o criminoso levou o seu carro. Você ficou 24 horas sob a mira de um revólver. Enquanto há violência, como o Léo colocou bem no início, não há posse. Mas cessada a violência, ele deixou você numa rua. Ele, no dia seguinte, ficou charlando com o seu carro, exercendo posse ostensivamente. A pergunta, então, é: este criminoso, ele pode usucapir? Quando você ouve isso, Léo, você tem uma espécie de arrepio interno. Você fica assim, né? Meu Deus, não é possível um negócio desse. Coisa absurda, Pablito. Não é, Léo? Não dá um negócio surreal, né? Sim. Aí vem, né? A moral, que isso, né? O cara furtou, roubou meu carro. Ele roubou meu carro. Eu vou mais além. Ele roubou meu carro. Ele ficou utilizando meu carro. E ele repassou o carro para um receptador. O receptador também pode usucapir? Toda vez que você se deparar com uma tese que você acha assim, uma vez, nunca pensaram nisso, não é possível. Vá para Pontes de Miranda. Eu trabalhei esse tema no meu volume 5 e vou ler para vocês um trecho do meu livro, do volume 5. Claro. Pontes de Miranda, ele fala, olha só, a res furtiva
que era espécie de res viciosa, não podia ser usucapida. Não é assim hoje em dia. O ladrão, segundo Pontes, pode usucapir. O terceiro usucape de boa ou de má fé. Quando você ouve isso, você fala, mas Pablito, peraí, professor. Como é que o cara vai usucapir meu carro, professor? Qual o fundamento disso? Tem fundamento na lei? Porque é surreal o ladrão usucapi ingressar em juízo para obter uma sentença que declare a usucapião para permitir que ele registre o carro em nome dele no Detran. Olha que loucura, gente. Gente, que loucura isso. Raciocinem comigo. A lei permite ao usucapião de uma coisa obtida criminosamente. Você está sentado aí? Está todo mundo sentado? A lei permite. A lei permite. Permite. Mas, professor, eu vou dar um exemplo com o bem móvel. Porque o exemplo, no caso do roubo, né, ele vai ser voltado ao bem móvel. No caso do furto, não é isso, Léo? Então, veja. Sim. A base é o artigo 1261 do Código Civil. Anote aí. 1261. Olha o que ele diz. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá usucapião, independentemente de título e de boa-fé. Então, você pode usucapir um bem móvel, tá? Se você exercer posse, se a posse se prolonga por 5 anos, bem móvel, independentemente do título e da boa-fé. É por isso que, em tese, olha que coisa absurda. Angustiante. Olha que coisa absurda. Um ladrão, vou usar a expressão de Ponte de Miranda. Sim, um ladrão, claro. Ele pode usucapir. Ele roubou meu carro, ele pode usucapir. Agora veja, respondendo a Vanderlei, que fez assim, um abraço, Vanderlei. Professor, e a consequência penal? Porque não é algo simples isso. Por isso, vocês vão achar que eu sou louco, o Pablito é doido. Foi isso que eu fui pesquisar. Porque eu achei uma coisa tão surreal. O cidadão, Léo, roubar meu carro e depois de 5 anos, sei lá o quê, ele simplesmente ingressar em juízo, obtendo a declaração da usucapião e vai no Detran botar o carro no nome dele. Peraí, não, tem uma coisa errada. Eu vou estudar mais isso aqui. Pessoal, eu não aceitei, Leonardo Moreira. Eu não aceitei isso. Eu, então, fui na doutrina. E aí, quem quiser pesquisar sobre isso, existe uma obra clássica de um grande penalista brasileiro que dá nome ao auditório da nossa faculdade, da UFBA. Sim. Uma das obras clássicas no Brasil sobre esse tema é A Usucapião e o Crime, publicação de 1981, do grande Raul Chaves. Também escreveu sobre isso, anote aí, Lenin Nequete escreveu sobre isso. Também escreveu sobre isso Gilvani José da Costa. E eu, nas minhas pesquisas, observei o seguinte, preste atenção agora, tá? Você acalmar o coração. Neurose de clareza. Pablito, pela lei brasileira, é possível um criminoso usucapi, artigo 1261. Estou falando do bem móvel. O bem móvel, mutatis mutandis, você iria para o artigo correspondente da usucapião extraordinária. Ok. Por que é possível? Seu carro foi roubado, cessada a violência, o artigo 1261 do Código Civil diz que se o sujeito exercer posse prolongada por 5 anos, ele usucape independentemente da boa-fé dele. Então, o criminoso pode usucapir. Todavia, a doutrina, e aqui, Léo, eu dou graças a Deus ao direito penal, é o direito que ajuda. Porque essa tese do ladrão usucapi, eu nunca engoli, eu não aceitava isso. Porque, pare para pensar comigo, o cara roubou meu carro, e usucapiu meu carro. Que coisa surreal é essa? Aí, senso comum de justiça, né? Eu vou lhe passar a palavra agora, Léo, para ouvir o penalista. Porque a doutrina... Ó, presta atenção. Presta atenção.
É possível, vou usar a expressão pontiana, tá? É possível um ladrão usucapião? É possível, sim. Ponte de Miranda diz, o ladrão, expressão não é ideal, né? Mas eu estou usando a expressão de Pontes. O ladrão pode usucapiar coisa criminosa. É possível. Todavia, a doutrina adverte que, enquanto estiver em curso o prazo de prescrição penal para persecução do crime, ele não pode obter uma sentença que reconheça o seu direito em juízo. Então, isso torna o usucapião dele mais difícil. Porque por mais que ele já esteja exercendo posse por 5 anos, ele teria de esperar a prescrição penal correr. Sim. E vou mais além. Se porventura, não é isso? professor Pablo, o Ministério Público já houvesse proposta ação penal, também não haveria como ele obter reconhecimento do usucapião. Porque se a ação penal proposta pelo MP, aquele bem é produto de crime vinculado ao processo penal. Correto, Léo? Correto, é? Perfeito. Agora, perfeito. Se a ação penal foi extinta, se ele foi absolvido, ou se a ação não foi proposta, meu amigo, decorrido o prazo de prescrição penal, se ele já exerceu posse prolongada por 5 anos, ele pode usucapiar o carro que roubou do pobre do Pablito. Eu acho isso o fim da picada. Também acho. No fundo. Pare para pensar, Léo. Pense comigo. Eu vou fazer um comentário que eu nunca fiz. Aliás, eu fiz. Eu fiz meu livro. Agora que eu lembrei. Né? Eu fiz lá. Pela primeira vez, olha só. Você vai ver a briga de 2 gigantes. O princípio da função social e o princípio da boa-fé. Porque pense comigo, o que justifica o reconhecimento da usucapião é a função social. Porque o princípio da função social da posse orienta no sentido de que aquele que exerce posse, imprimindo uma destinação socioeconômica, deve usucapiar. Só que contra ele há o princípio da boa-fé. Porque aquele cidadão quebrou a regra da boa-fé. Ele praticou um crime. Então há a colisão de 2 princípios aqui. Mas para quem chegou agora e quem perdeu essa aula, é possível, sim, a usucapião no Brasil de bem obtido criminosamente. É um absurdo, Leonardo, mas é possível. Puxa vida, Pablo. Então, para a gente entender melhor aqui, você falou aí, assim, ação penal, prazo, tem que não estar em andamento, né? Fim do prazo. O que se aponta, né? Lá Pontes de Miranda, Raul Chaves, Pablo Stoso, o que a doutrina aponta como requisitos, se não tiver como pontuar aqui, né? Topificar, requisitos que têm que ser preenchidos para que se permita, então, aqui o usucapião de bem que venha de crime. Perfeito. Vamos apontar aqui, topificar? Neurose e clareza, amo essa pergunta. Porque essa pergunta é um afago aos nossos ouvintes, amigos que estão aí. Porque eu costumo dizer sempre, a gente tem que ser profundo e claro. O que é que eu poderia pontuar na usucapião? Só um detalhe, a palavra usucapião, durante muito tempo, foi escrita no masculino, ou usucapião. Sim, usucapião. Discussão, linguística, hoje. Se você for em Caldas Aulete, comparando com outros dicionaristas, você vê que há uma discussão, mas prefere-se a usucapião, tá? Aproveite a sua pergunta para dizer que a usucapião é apaixonante, tá? É um tema assim pelo qual eu sou apaixonado por esse tema usucapião. Ele é tão apaixonante porque as pessoas, primeiro mito que a gente quebrou aqui, né? Imaginar que só pode haver usucapião de propriedade. Eu vou usucapiar propriedade, não. Você pode usucapiar servidão, você pode usucapiar o direito real de laje, sabe? Mas eu concordo que, em geral, você usucapia propriedade. Outro detalhe interessante, viu, Léo? Geralmente a usucapião, ela tem por objeto uma coisa. Só que existe a possibilidade de você usucapiar
um bem imaterial. Sabia disso, Léo? Uhum. Sabia disso? Olha. O usucapi bem imaterial. Eu vou dar um exemplo. Que inclusive quem comenta esse exemplo é o grande professor Arruda Alvim. A súmula 193 do STJ, o enunciado 193, diz que o direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido pelo campeão. Se você fica... Eu vou dar um exemplo. Seu namoro acabou. Seu namoro acabou. A linha que você usa da sua ex-namorada já há um tempo. A sua namorada nunca lhe perdoou. Ou ex-namorado, viu? Direitos iguais. Uhum. Aí ela liga para você e diz assim: fulano, eu quero minha linha de volta. Aí fala: fulana, minha ex-namorada, né? Poxa, eu já estou há anos com a linha. Não faça isso, ela não quero saber. Eu lembrei que está em meu nome. Eu lembrei que está em meu nome. Súmula 193 do STJ. É possível uso capião de linha telefônica, que é um direito imaterial. Porque você não vai usucapiar fibra ótica. Você usucapia o direito. O professor Alvim diz assim, isso aí é uma exceção notável. Mas, em geral, é uma coisa. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Vamos lá. Sim, claro. Em minha visão, requisitos para você sustentar a tese, que não é nossa, tá? A doutrina e a lei. Quais são os pressupostos para que haja usucapião em face de um bem obtido criminosamente? Primeiro, eu vou dar um exemplo, me permitam, dentro do bem móvel, porque é o exemplo mais palatável para você conectar com roubo, com sequestro, etc. Vamos lá. Primeiro, base legal, artigo 1261 do Código Civil. É preciso que haja primeiro, vou dar um exemplo com roubo ou sequestro. Você foi vítima de um sequestro relâmpago, ficou 24 horas sob a mira do revólver. No dia seguinte, o criminoso larga você numa rua, cessada a violência, artigo 1208, começa ele a exercer posse sobre o carro. Muito bem. O 1261 diz que você pode usucapiar um bem móvel independentemente de boa ou de má fé. Esse é o problema. Se você exercer posse prolongada por 5 anos. Só que além desse requisito do tempo dos 5 anos, a doutrina aponta que para o criminoso, vou botar essa expressão, né, entre aspas, obter o reconhecimento oficial do direito dele, da usucapião, é preciso que o prazo prescricional da pretensão penal já tenha transcorrido. Porque enquanto houver prazo prescricional para apurar o roubo, por mais que ele já tenha exercido posse por 5 anos, ele não vai obter a declaração oficial do direito dele. Somente quando o prazo prescricional penal já estiver consumado ou a ação penal estiver extinta. Graças a Deus. Porque isso é que complica a vida dele. Exatamente. Principalmente no roubo, né? Principalmente no roubo, exatamente. Porque sem o estelionato, a prescrição é menor, no roubo ela é maior. Então, sim. não é verdade isso? Então, quem nos ajuda aqui, quem ajuda o civilista, é o direito penal. Porque eu nunca aceitei isso. Eu disse, meu Deus do céu, o cara me roubou. O cara roubou e usucapiou meu carro. Usucapiou um bem valioso. O direito penal não facilita para ele. Agora, é doutrina isso. São pressupostos apontados pela doutrina, interpretando o ordenamento penal. Eu concordo, Léo, porque enquanto houver prazo de prescrição penal, em tese, aquele bem pode ser vinculado a um processo penal. Na verdade, fala um pouquinho sobre isso. Sim, cabe até uma apreensão do bem, uma medida assecuratória, um sequestro, hipoteca. Se o réu for condenado, cabe aí a perda do bem, né? Até uma fixação de indenização em favor da vítima. Isso. E aí o bem pode ser destinado a este fim. Então, de fato, enquanto interesse, não há como se conceder aí o direito. E vou dizer mais, para vocês verem como essa tese da usucapião de bem obtido criminosamente, que existe, e dele de Ponte de Miranda, tá?
quem estiver anotando aí, porque, repito, essa live de hoje foi valiosa porque é um tema muito específico Sim, e muito interessante. sim, super, Existe um projeto super. de lei, quem quiser anotar, a gente Sim. cita até o nosso livro, está lá no nosso volume 5. O PL Aham. 385 de 2010. Você tem ele aí, Olha Léo? isso. O PL O 7385. número. Esse PL que está tramitando no Congresso há muito tempo já, tá? Ele pretende, 2010, isso. ele pretende, ele pretende alterar o Código Civil para inserir uma regra dizendo é vedada a uso capião àquele que obteve a coisa como resultado de ato criminoso. Eu concordo completamente. 1244A, não é isso, Pablo? E 1261, um parágrafo único, né? Veja o que eles fizeram. Eles puxaram o parágrafo único. Atenção Isso. agora. Veja como tem coerência com a aula, com a live que eu estou dando. A base Sim, sim. legal para o criminoso defender a tese da usucapião do bem obtido é o artigo 1261, 1261. O projeto de lei quer exatamente inserir um parágrafo único nesse artigo, 1261, para dizer se a pessoa tem a posse da coisa como resultado de ato criminoso, é vedada ao uso capião. Perfeito, mas infelizmente ainda não é norma legal. Meu amigo Léo. Pablito, violência e clandestinidade. Fiquei com a dúvida. Para se iniciar o prazo, nós temos que cessar também isso aí, para, digamos, se transmudar para uma posse de boa-fé, ou isso não é obrigatório? E aí já emendo. Pronto. Para ver violência aqui, puxando aqui para o penal. Me corrija se eu estiver errado aqui. Violência seria lá do crime de roubo, elementar, violência, grave ameaça. E a clandestinidade seria um ardil, uma fraude ligado ao furto, estelionato. É por aí ou estou equivocado? A clandestinidade não seria bem por aí. Seria mais atuação furtiva, as ocultas. Aí a sua criatividade penal me daria outros exemplos. Agora, deixa eu pegar a primeira parte da sua pergunta. Presta atenção. Por favor. Vou explicar. Toda posse, para efeito de uso capião, ela é sempre... Presta atenção. Toda posse, para efeito de uso capião, toda posse, para efeito de uso capião, ela tem de ser pública, ou seja, ostensiva, o que já quebra a clandestinidade, e também ela tem de ser uma posse pacífica, tá? Ou seja, isso quebra a violência. Traduzindo, só pode haver início de contagem de prazo para uso capião a partir do momento em que a posse ela é ostensiva, pública, e a violência cessou. Enquanto houver atos de violência, não há posse. Foi o exemplo que eu dei no começo da live. Se eu levar durante 3 dias, eu lutar com Leonardo pela posse da terra, esses 3 dias não contam para efeito da usucapião que eu pretendo defender em juízo. Só quando a violência cessa. Tá? Entendi. Perfeito. E aí, Pablo, se exige que ele destine o bem a um terceiro, que ele encaminhe o bem a um terceiro, venha alienar, até, sei lá, doar, enfim. Ou não? Não, ele pode defender que ele usa o capim. Não. Próprio, né? Se ele, por procura, entregou a um receptador, né? Ele sabia ou tinha razões para saber da origem criminosa, ele vai incorrer no delito de receptação e o que antes vai se aplicar a ele. A questão do prazo, a questão de não haver prescrição penal. Repito, a doutrina sustenta que um criminoso só pode defender a tese de que usucapia um bem obtido criminosamente se a prescrição penal do crime respectivo já correu, ou se a ação penal... E para quem estudou agora o registro, eu acho um absurdo um criminoso poder usucapir. Um absurdo. Concordo. Pablo,
você apontou bem aqui o entendimento de autores renomados, Pontes de Miranda, que é um mestre de todos nós, né? Suas obras, lá no seu manual, no seu volume 5, né? Você trata também o Raul Chaves, obra clássica. Agora, tem julgado disso aí? Existem decisões marcantes, relevantes? E se existem, são, assim, decisões de primeiro grau ou isso já tem também em tribunais e até tribunal superior? Qual é o entendimento aí do judiciário, né, no Você país? tem um debate no STJ, pouca coisa, não é algo comum isso. Primeiro que uma tese que todo mundo Aham, conhece. aham, E segundo que o uhum. criminoso procurar um advogado para defender o usucapião do que ele obteve criminosamente, isso ia acontecer, né? Então é algo que fica mais reservado à doutrina. Mas se você pesquisar, você encontra jurisprudência. Ô, Léo, eu não acredito que nosso tempo acabou, irmão. 40 minutos foram embora aí. Olha isso. Com toda alegria, Puxa vida, voou. fazer uma observação aqui. Para quem ficou até o Por final, favor, tá com essa observação, porque é um tema. por Quando eu favor. faz, vejam só, eu fui aluno de um grande professor na faculdade, que já faleceu. Acho que você não pegou esse professor. Professor Elcio Moreira Alves. Sim, Elcio Moreira. claro que peguei. Excelente. Que não é meu parente, é uma boa coincidência. O Moreira Alves. Você foi aluno dele? Fui. Civil 1, Civil 2, sou aluno, fui aluno dele. Ele, Perdemos hoje, Pablo, não sei se você viu, perdemos hoje, né, o Marcelo Duarte, uma grande perda. Eu fui aluno dele, né, na UFBA. mas é isso, está com o Pai Celestial. E esse professor Elcio Moreira Alves, ele tinha uma característica. Ele tinha um código civil decorado. Você lembra disso, né? Ele tinha Lembro. decorado na cabeça. Incrível. Artigo por artigo. É um negócio surreal. Eu vou te dizer uma coisa, eu tirei um 10 com ele. Você acredita nisso, irmão? Eu tirei um 10 com Olha ele. isso. Eu tirei um 10 com ele. E eu aprendi uma coisa com ele. Você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca fiquei... Esse 10, eu aprendi, inclusive, a compartilhar o que eu sofri. Porque essa prova foi uma das provas em que eu fiquei mais nervoso na minha vida. E eu fiz uma coisa. Nunca mais farei de novo. Eu respondi toda a prova de lápis. Para passar a caneta por cima. Quase não dá tempo de entregar. Ele puxou no final minha prova. E ele puxava mesmo. Olha só, vou fechar com essa observação. Se você olhar o Código Civil, o Código Civil diz assim, ó, a posse é injusta se ela for violenta, clandestina ou precária. Eu já dei o exemplo com posse violenta e clandestina. Cessada a violência, cessada a clandestinidade, começa a correr a posse. Ok. E a precária? E a precária? É um dos temas mais confusos do direito civil. Mais confusos. Porque tem um artigo no Código que diz assim, a posse injusta, violenta, clandestina ou precária. E aí você fica meio sem entender o que é a posse precária. Porque o Código Civil diz que atos de mera liberalidade não induzem posse, etc. Veja só. Vou fechar com isso. Fechar. Clóvis Bevilacqua. Eu vou invocar Bevilacqua aqui agora. Bebé, eu chamo ele de Bebé. Bebé vai explicar. Ele diz assim, ó, na obra dele, Direitos Reais. Presta atenção nisso. Nunca esqueça que eu vou dizer a você. Posse precária é uma posse concedida a título de favor. E a concessão, agora vem Bevilacqua, a concessão da posse precária é lícita. Ela é lícita. Quando o aluno ouve o professor dizer posse precária é uma posse concedida a título de favor. A concessão da posse precária é lícita. Quando o aluno ouve isso, ele corretamente, ele não consegue entender. Veja só, ele não consegue entender. Por que que o mesmo Código Civil diz que é justa a posse, artigo 1200, que não for violenta, clandestina ou precária. Professor, eu não entendi, Pablito. Você disse que a concessão da posse precária ela é lícita
É uma posse concedida a título de favor. Você citou até Bevilacqua, Bebé. Mas o código de posse precária é injusta. Estou entendendo isso, professor. Estou entendendo isso. Eu vou dar um exemplo. Leonardo Moreira, esse cidadão que está aqui, Leonardo Alves, esse grande cidadão que está aqui em cima, ele mora em BH, cidade fantástica. Eu amo BH. Eu fui para BH, não tenho onde morar. E Leonardo falou assim: professor, eu vou lhe emprestar o andar de cima do prédio em que eu moro, que é meu. Pô, Léo, obrigado. Ele me emprestou o apartamento, comodato. Empréstimo gratuito de coisa infungível. Todo mundo sabe. A posse que eu estou exercendo é uma posse precária. A posse derivada do comodato é uma posse precária, uma posse ilícita, concedida a título de favor. O que há de injusta nessa posse? Nada. 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 Aí o aluno faz assim: professor, agora que eu não entendi nada. Porque o código diz no 1200 que a posse precária é injusta. Mas no exemplo que você deu, que Leonardo lhe emprestou apartamento, o que há de injusto nisso? A posse é lícita. A precariedade surge como vício quando há a quebra da confiança. Prestem atenção. Leonardo fala para mim: professor, eu vou lhe emprestar, Pablito, o apartamento é meu, pode ficar nele. Eu estou morando em BH, exercendo posse precária como comodatário já há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 15. Enquanto a posse for precária, ou seja, enquanto ficar claro que é um comodato, ele me emprestou, não corre prazo de uso capião. Eu posso ficar lá 50 anos. Eu posso ficar lá 6,02 vezes 10 a menos 23, um molde de anos. Eu posso ficar lá pi 3,14, 15, 16, 17, 18 anos. Posse precária não consolida uso capião. Exemplo, para quem chegou agora. Léo me emprestou apartamento. Eu estou lá já há 8 anos. Como comodatário, eu sei que ele é o dono. Eu sigo as instruções dele. Ele sempre está me lembrando. É por isso que quando você empresta livro para alguém, é bom lembrar de vez em quando por WhatsApp. Cadê meu livro? Meu livro está bom? Porque você está deixando claro que é uma precária. Já leu? É assim mesmo. Agora, um belo dia, Léo manda um e-mail para mim. Caro professor Pablo, a partir da segunda-feira eu preciso do apartamento. E eu respondo a ele: não dou, não dou e não dou. No momento em que eu quebro a confiança dele, por conta de uma posse que eu exercia licitamente com caráter precário, eu quebro a confiança afrontando o proprietário, recusando a devolução. A partir daquele momento, surge a precariedade e vício, a minha posse injusta, e começa a contar o prazo para eu usucapir. Esse fenômeno de transformação da posse precária com a quebra da confiança, esse fenômeno em que a posse que vinha precária, lícita, se transforma numa posse injusta por quebra de confiança, denomina-se interversão da posse. Interversão da posse. Interversio possessionis. Então, vai ficar a dica da boa noite de quinta-feira. Se você emprestar alguma coisa para alguém, de vez em quando, documente um e-mailzinho, lembrando como é que está meu apartamento que eu lhe emprestei, tá bom? Porque enquanto este possuidor estiver lá com caráter precário, não corre o prazo da uso capião. Mas, no momento em que ele quebra a sua confiança e passa a atuar como se dono fosse, opera-se a interversio possessiones e a posse precária, que era lícita, se torna injusta pela precariedade do vício derivado da quebra da boa-fé objetiva. Ficou claro, Léo? De difícil prova, Pablo, ou nem tanto? Depende do caso. É, né? Difícil, É. mas aquela história, né, Léo? Se procurar
advogados excelentes que estão na live, ele vai saber como fazer. Sim. Essa live foi altamente... Eu tenho certeza disso, meu amigo. E eu aqui abusei do seu tempo, abusei de sua boa vontade. Obrigado mesmo, de coração. Eu vou até habilitar aqui os comentários, que a gente vai concluir, né? Foi uma aula magna, é como você sempre fala, você tem neurose de clareza, mas você põe isso na prática. Sempre um didático, sempre muito claro e ao mesmo tempo profundo, né? Acho que um tema tão difícil é um tema difícil, Pablo. É um tema árido, é um tema com pouca literatura e é um tema que dialoga, né, com o civil e com o penal, a interferência que é muito grande, né? Então, assim, eu queria dar meu muito obrigado mesmo pela sua contribuição aqui, suas lições, seu conhecimento. Eu tenho certeza, todo mundo aí que está encaminhando mensagem, adorou sua participação, como sempre, brilhante. E para mim foi uma honra enorme tê-lo aqui. Meu amigo, obrigado mesmo. Deus te abençoe. Espero manter o contato e quem sabe, sua agenda aí apertada, mas quem sabe um dia repetir aí o encontro, escolher algum outro tema e me permitir voltar também aqui a beber um pouquinho de direito civil, que é, assim, apaixonante. Agradeço muito a oportunidade, de coração, grande tantos amigos aí, eu não tenho como agradecer. Perguntaram o número do PL. O número do PL... Estou com ele aqui. É o 7385-2010. Eu escrevi sobre isso no meu volume 5 de reais. E convido todos vocês no sábado. Minhas lives ocorrem sempre aos sábados, 10 horas. Tenho visto. Tenho visto. Essa live agora de sábado, se preparem, porque é direito de família na pandemia, meus queridos amigos. Puxa vida, tema excelente. Sábado, estarei lá. Pablo, meu amigo, se você permitir, estão perguntando aqui muitos, se você permitir, eu salvo, você dá o ok para eu salvar aqui no IGTV e até no YouTube também? Pode sim, me mande o link para mim também. Pode? Pode. Te mando, tá? Então, amigos e amigas estão perguntando aí, a live, se não pegaram aqui todo o encontro, né? Podem ver aí na íntegra, quase uma hora que eu fiquei aqui prendendo o Pablo, lá no IGTV, né? E também lá no canal no YouTube. Procurem aí meu nome completo, Leonardo Barreto Moreira Alves. Pablo, muitíssimo obrigado, tá? Fica com Deus. Deus abençoe você e sua família aí. Continue se cuidando, tá bom? Espero revê-lo aí em breve. Valeu? Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.